Anteriormente, escondidos na sala de controle, as cenas da morte de Cybele eram exibidas na tela de cristal por um par de olhos vermelhos. Quando a massa de pontos foi capturada pela pessoa por trás de toda essa situação, a barra de energia aumentou em uma unidade na lateral da tela. Ponto. A luz carmesim naquele par de olhos tremeu intensamente, mas logo se acalmou. A câmara se tornou silenciosa novamente. Uma figura escura ficou em seu lugar, imóvel, sem respirar. Enquanto isso, a notícia da morte de Cybele varreu as ruínas inteiras como um furacão. O que é esse sentimento? O rosto de Leilin mudou no momento em que o avião astral se abriu automaticamente com a morte de Cybele. Ele sentiu a flutuação na atmosfera do plano astral e na massa pontual. Era a mesma sensação que ele tinha quando ele matou Cyril, algo que ele nunca esqueceria. A morte de um mago da estrela da manhã. A massa pontiaguda retornando ao plano astral, resmungou Leilin, incrédulo. Ele tomou um longo fôlego depois. É claro que as ruínas antigas não são tão simples assim. Até mesmo esta sala central de controle poderia ser um mero disfarce, com outra verdadeira escondida em algum outro lugar. Leilin tinha chegado a essa suspeita um pouco mais cedo. Mesmo que o velho não tivesse autorização total, a defesa deste lugar era muito fraca. Agora, parecia que só era de se esperar se este lugar fosse apenas um artifício que controlasse apenas as formações mágicas mais simples. Aquelas poderosas formações mágicas que tinham o poder de suprimir os magos da Estrela da Manhã, e eram fortes o suficiente para matá-los, estavam todas escondidas em algum lugar na escuridão. Leilin olhou para o velho que estava deitado no chão com simpatia quando pensou nisso. Era óbvio que seu ancestral era de pouca importância em Crescente Escarlate. Ele nem sequer tinha conseguido uma única informação sobre tais assuntos. De qualquer forma, todas essas coisas não são da minha conta. Eu tenho o que é importante, portanto, é hora de sair. Leilin sorriu, depois abriu o caderno amarelo pálido. Mesmo que o ancestral do velho não tivesse muito status, eles foram muito cuidadosos e até mesmo anotaram uma passagem secreta por causa de seus descendentes. Permitiu que Leilin deixasse Scarlet Crescent diretamente sem retornar pela rota original, o que reduziu muito o nível de perigo. Se isso der certo, a missão desta vez realmente terá corrido perfeitamente. Leilin esfregou o queixo. Os outros só sabem que eu entrei na ruína, mas eles não sabem o que eu ganhei. Ainda há espaço para manipulação. No fundo do seu coração, havia uma ideia de como desmembrar os grilhões da linhagem, um presente da antiga árvore da sabedoria. Esta era uma informação inestimável para a Warlocks linhagem. Por causa disso, Leilin tinha que salvaguardar o segredo, ou então ele poderia ser rejeitado e até mesmo perseguido pelos Bloodlocks da linha de sangue. O momento é o certo. Eu sei que Cybele está morto, mas o resto dos Morningstar Magi não está ciente disso, o que significa que ele pode ser o meu bode expiatório. Leilin não pôde deixar de zombar ao pensar no que viu na sala de controle central mais cedo. O outro Morningstar Magi não tinha a formação de magia desta sala de controle para monitorar toda a ruína. No máximo, eles só sabiam que um mago da Estrela da Manhã havia morrido, mas não saberiam qual deles era. Neste caso, era possível para ele se disfarçar de Cybele. Não era como se os mortos pudessem falar. Transfiguração. Técnica de projeção com um pensamento. A aura de Leilin mudou, tornando-se semelhante à de Cybele. Mas isso estava longe de ser suficiente. Seu disfarce seria soprado no momento em que um mago da Estrela da Manhã o examinasse com força da alma. Eu planejei usar isso para pesquisa ou apenas para vendê-lo. Quem sabia que eu estaria usando agora? Leilin sacudiu a palma da mão, revelando um tubo de ensaio translúcido. Havia uma mancha de sangue azul, emanando luz. Este foi o sangue que Leilin extraiu de Cybele durante sua luta. Esconda a linhagem. Isso vai remover toda a luz e resistir à detecção.
Leilin falou em uma voz meio cantada e meio cantada. Estas eram artes arcanas que o Aiship tinha deduzido das memórias herdadas da linhagem. Permitiu usar a linhagem do alvo, encobrir sua própria aura e imitar as flutuações de energia no alvo. A força da alma seria incapaz de detectá-lo. Além disso, essa era uma arte arcana perdida há muito tempo. Leilin tinha testemunhado isso quando ele despertou seu próprio Kemoi na linhagem. Outros Morning Magi definitivamente não teriam pensado nisso. Os feitiços soaram quando o tubo de ensaio se abriu em conjunto com o encantamento de Leilin. O sangue azul flutuou no ar, transformando-se em uma sombra nebulosa que envolvia Leilin. Em um piscar de olhos, Leilin parecia como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. Não só ele tinha a mesma aparência de Sebel, até mesmo sua aura imitava os da tribo marinha. Foi tanto que as flutuações de energia de um magus foram emitidas por ele, em oposição àquelas dos Warlocks muito diferentes. Até mesmo o magus da lua radiante do relâmpago de Júpiter acharia difícil reconhecê-lo em tais circunstâncias. Mamastero velho que estava sentado no chão viu Leilin se transformando completamente em outra pessoa, e ele não pôde deixar de gaguejar. Leilin logo se virou e olhou para ele, com um traço de hostilidade brilhando em seus olhos. Chamas douradas tremulantes estalaram e derreteram o vazio em segundos, limpando um caminho de lava. Um bruxo de meia-idade de cabelos loiros saiu com as duas mãos atrás dele, seguido pelo fantasma de um enorme leão dourado. Bem aqui. Este é o primeiro local onde as flutuações de energia de um Morningstar Magus aparecerão. A sala de controle central deve estar próxima. Suas sobrancelhas franziram enquanto ele olhava pelo cenário dos dois lados. Olhando para a enorme depressão e água do mar restante, ele franziu a testa. Cheguei tarde demais. Bang! Só então, a sala de controle do núcleo explodiu nas proximidades, e uma chama feroz engoliu tudo. O feiticeiro bufou com desdém. Uma enorme quantidade de fogo foi absorvida pelo fantasma em suas costas em um instante. Sua poderosa força da alma examinou e descobriu uma figura azul imediatamente. Você ainda está tentando ir embora? Ele sorriu sarcasticamente, enquanto um raio de luz dourada disparava imediatamente do fantasma atrás dele, rapidamente chegando à figura azul. Ondas de miríades de arte arcana. Um domínio ilusório na forma de um oceano azul era emanado da figura azul, e uma grande onda de ondas se precipitava para formar uma enorme parede que o protegia. Caixa relâmpago dourado dividiu as ondas, revelando a forma original do sujeito trêmulo. Este era um gigante de poucos metros de altura, coberto de pele azul. A aura desumana era óbvia. Sebel, gigante marinho. De fato, ele era o sujeito que guardava esta região, e um dos primeiros a entrar nas ruínas. O bruxo de meia-idade assentiu, depois viu a figura de Sebel tremer antes de fugir rapidamente. Você não pode escapar. Wide, o feiticeiro da lua radiante seguiu imediatamente. Como o gigante azul foi o primeiro a chegar à sala de controle central, ele deve ter obtido muito tesouro. Apenas os planos estruturais das ruínas o deixariam verde de inveja. Me dê tudo o que você obteve, e eu vou permitir que seu Truezou volte para o plano astral. Wide parecia indiferente, mas o leão fantasma atrás dele começou a se mexer. Só um tolo ficará quieto. Metade do corpo de Leilin estava gravemente queimada, mas sua figura avançou rapidamente nas ruínas para escapar. Mesmo que a situação fosse ruim, ele conseguiu escapar de Wide por um momento com a orientação do mapa que ele havia adquirido. Leilin fez um grande esforço para se disfarçar de Sebel neste período de tempo. Ele não apenas mudou sua aura completamente usando a arte arcana, mas também usou os dados gravados pelo Aiship para imitar seu domínio, aperfeiçoando a fachada. Com a aura, o domínio e até o rosto combinando, mesmo que Leilin lhe contasse a verdade agora, Wide não acreditaria nele. Sem mencionar que ele gastou muito esforço para esconder seus poderosos feitiços. Com a pressa em que ele estava,
Seu oponente não teria uma única pista sobre sua identidade. Quanto ao velho e a sala central de controle, Lei Lin destruíra os dois. Nunca deixaria que alguém que conhecia seus segredos morasse. Afinal, uma vez que o velho caísse nas mãos de outro homem, seu disfarce se tornaria inútil. Eu não esperava que ele fosse tão rápido. Além disso, ele é um mago de nível 5 que se destaca em ataques baseados em raios. Lei Lin sorriu ironicamente. Ele havia se disfarçado de Sebel e até mesmo tinha que imitar seus feitiços. Apesar do fato de que Lei Lin sabia que a água não poderia superar o raio, ele continuou a usar feitiços de água para lutar contra Wide, já que ele não podia arriscar se expor. O pior foi que o adversário era muito rápido. Ele havia sido pego despreparado. No entanto, valeu a pena. Um traço de sorriso apareceu no rosto de Lei Lin e azul a luz cintilou em seus olhos quando ele testou a paciência de Wide com a ajuda das numerosas formações mágicas nas ruínas. Por fim, Wide se enfureceu com os movimentos escorregadios do Mago da Estrela da Manhã antes dele e não quis mais sondar Sebel. Void Devourer. Sua mão se estendeu ferozmente, e o fantasma abriu sua boca monstruosa em uma tentativa de engoli-lo. Bus. Como se um imenso buraco negro tivesse aparecido no vazio, tudo se distorceu e desapareceu na boca monstruosa do leão. Isso era o que eu estava esperando. Os olhos de Lei Lin brilharam e ele se escondeu atrás de outra enorme torre ceneira craque. A torre do sino foi quebrada, e até mesmo a fundação foi arrancada pela força de sucção Bus. Uma forte onda de energia apareceu, revelando uma complexa formação de magia escondida no subsolo. O que é isso? Poder do núcleo? As sobrancelhas de Wide se franzirão. Logo, ele foi enterrado em formações de magia carmesim que vieram do nada. Intruso manchado, radiante Moonarlock. Uma voz fria de mecânico soou.